Oi, Quilter! Eu sou Natasha Bugarin e essa é a Aline Bugarin, nós somos o Orbita Quilting Studio e a gente está nesse vídeo aqui hoje para te explicar o que é quilting. O nosso canal é um canal dedicado exclusivamente a essa arte, então a gente está muito feliz de receber você aqui, principalmente se você nunca ouviu falar sobre isso. Sim. Então, o quilting, ele é tipo uma costura que é feita... existe a possibilidade de você fazer o quilting com o seu, se você tem uma máquina de costura, com aquele pezinho de costura reta mesmo, ou com outro pezinho que você vai movimentar esse seu trabalho para poder fazer uma costura livre. A gente chama isso de quilting livre. Então essa costura é feita em uma camada de tecido, uma camada de manta e outra camada de tecido embaixo, formando esse sanduíche literalmente, que é inclusive o nome que se dá, o sanduíche de quilting. O objetivo do quilting é transformar um tecido numa peça estruturada, que pode ser um acolchoado, como uma coberta, uma manta de sofá, uma toalha de mesmo jogo americano, ou mesmo peças utilitárias. A gente vai mostrar tudo aqui daqui a pouco. O que é importante que você saiba é que o quilting te dá a liberdade de criar diversos tipos de design, de estilos, de arte mesmo com esse trabalho. E esses prêmios que a gente tem aqui, inclusive, são uma demonstração do universo que é escondido. É quase aquele buraco da Alice que você cai e descobre um mundo novo, assim. O quilting é assim e foi assim pra gente, né? Vamos mostrar, Natasha? Bom, então... a gente tem aqui... no universo dos utilitários, né? Dos artesanatos utilitários. Um porta-treco, pode ser uma bolsinha, isso aqui poderia ser uma necessaire, qualquer coisa aqui. Isso é um porta-treco. A gente pensou em colocar aqui, ó. Aqui fica um negócio da nossa máquina. A gente pensou em pendurar assim e colocar as coisas aqui. Serve pra colocar na maçaneta da porta e pôr chave e tal. Então é um porta-treco, literalmente. De volta. Então, o que é o quilting aqui? Olha só, tá vendo essa costura aqui que forma a tesoura, os cones de linha, esses os corações desse lado, aqui o alfineteiro, bem como essas bolinhas aqui. É o que dá esse 3D, Isso. É o que dá essa textura. Muita gente confunde o quilting com bordado com toda a razão, porque esteticamente eles são muito parecidos, tá? A diferença é que o quilting vai dar estrutura para essa peça, então ela vai ser durinha como um todo, e o bordado, se tiver algum durinho, vai ser só na parte do bordado mesmo, só para segurar a linha do bordado. Se eu conseguisse equilibrar, ela ficaria em pé. Isso. Então, por quê? Tem a manta aqui dentro. Então, a gente tem esse tecido clarinho aqui da frente, que é o nosso topo, a manta, e aqui atrás a gente tem o tecido de trás, que é o forro. Então, olha, artesanato utilitário. Mais um utilitário, uma necessaire. Isso, essa necessaire é bem legal. Sim. Cheia de quilting. Ótimo. Aqui, então, mais um. Que aí já entra num artesanato um pouco mais sofisticado, porque isso já é uma clutch, com um quilting também mais elaborado, se você for comparar aqui com esse da necessaire, né? Eu vou abrir pra você ver. Uma peça um pouco mais exclusiva. Bem. E aqui, então, uma clutch, uma bolsinha de mão. Isso. Aí a gente tem uma... começando no universo dos utilitários, né? Tem uma bolsona. Tá vendo? Então, isso aqui que tá formando essa flor é o quilting. A gente tem uma manta aqui dentro, olha. E a gente forma, então faz o quilting pra então juntar. O quilting, resumindo, ele é a costura que estrutura a peça para prender a manta do sanduíche. Ele pode ser feito para você criar, embelezar e valorizar peças artesanais de costura criativa e utilitários, que são essas peças. Ele pode ser feito sozinho, como essa peça aqui, olha. Isso aqui é um utilitário também, tá? É um centro de mesa. Isso, uma peça de decoração. Então, olha, todas essas flores, esses designs aqui, tudo isso é feito com quilting. Essa é a forma que a gente mais gosta de explorar o quilting, porque o que faz a peça é basicamente o quilting. E assim você pode fazer diversos tipos de peça, inclusive as peças artísticas, que a gente vai falar daqui a pouco. Uma muito comum e uma das mais conhecidas utilizações para o quilting é o quilting no patchwork. Isso. Então o patchwork é um topo, uma parte de cima desse sanduíche, feita de emendas de pedaços menores de tecido, de retalhos, que não são mais retalhos hoje em dia, mas nasceu dessa maneira. E aí depois, para finalizar essa peça de patchwork, ótimo, cada uma dessas cores é um pedacinho de tecido.
E aí, para finalizar essa peça, finaliza-se o acolchoado, a peça acolchoada com o quilting, que faz esse acolchoamento. E as técnicas, as maneiras que a gente mais gosta de explorar o quilting são as técnicas artísticas, como essa aqui. Então, isso aqui é um mini quilt, ou seja, o quilt é a peça final, o trabalho final que tem quilting, que tem acolchoado, tá? E esse aí é um quilt pequenininho com quilting artístico. Isso aqui era um tecido todo bege e essa arara foi criada com o quilting. Assim como aqui, essas folhas foram criadas com o quilting nesse tecido vinho, bordô. Então, quilter, quando a gente fala de quilting, a gente tá falando de um artesanato com tecido que se faz na máquina de costura e que, além de peças de artesanato, a gente pode atravessar esse mundo e entrar no mundo da arte e das técnicas artísticas com o mesmo conhecimento, que é pegando esse sanduíche e mexendo na máquina de costura, às vezes com ferramentas, às vezes sem, mas sempre com o objetivo de criar uma peça com um efeito e uma textura diferenciada. Eu sou a Aline Bugarin, Natasha Bugarin. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Orbita Quilting Studio. Se você gostou, curte, compartilha e vem com a gente no universo do quilting. Até mais, quilters. Se tiver alguma dúvida, por escreve. favor.